Estamos aqui na cidade de Matinhos e a gente vai fazer entrevista com o Dr. Paulo Poli, que ele é obstetra e ginecologista e já trabalha na região há mais de 14 anos como médico e atende vários pacientes aqui. E é candidato a prefeito do município de Matinhos, e a gente vai ouvir aqui a proposta do Dr. Paulo e também saber como é que está indo a campanha. Bom dia, Dr. Paulo. Eu queria saber do senhor por que o senhor resolveu colocar o seu nome à disposição para concorrer a um cargo público tão importante como esse aqui na cidade de Matinhos. Bom dia, Ari Dornelles. Bom dia, matinhenses. Essa pergunta envolve um período prolongado da minha vinda para cá. Foi uma decisão que foi vindo em função de descontentamento, como normalmente acontece com qualquer candidato da oposição. Nunca tive essa pretensão política, mas na minha convivência com pessoas, com pacientes, o obstetra particularmente tem uma circunstância que lhe é característica, porque ele atende a paciente várias vezes durante os pré-natais, e você passa a ter ali no consultório um observatório das condições do município, da administração pública, mesmo que não queira, porque as pacientes te trazem os problemas. Faz parte do consultório médico, do pré-natalista, daquele que acompanha gestantes, saber delas as suas aflições também, esse acompanhamento, um bom acompanhamento pré-natal, que eu sempre pretendi fazer e fiz, ele inclui isso, você saber das circunstâncias que envolvem a paciente e tal, e acaba virando um lugar, um departamento da medicina em que você passa a conviver com muita informação da paciente dentro do ponto de vista médico mesmo. Isso, enfim, fez com que eu viesse a ter uma visão panorâmica do que vinha acontecendo no município. Isso me acordou num dado momento pelas minhas próprias insatisfações por não conseguir no meu trabalho, na minha atividade, trabalhando na dependência da prefeitura e na vigência de um mandato que se prolongou durante todo o tempo que eu estou aqui, no qual o administrador, depois de 8 anos, elegeu um outro sucessor que ele próprio continuou atuando como prefeito nesse período, isso aí todo mundo sabe. E nessas circunstâncias foi me criando uma insatisfação que foi se somando aqui, chegava até a mim. E num dado momento, revoltoso e insatisfeito com tudo isso, mesmo não sendo político, achei por bem que deveria oferecer meu nome para apreciação dos matinhenses para que eu viesse, quem sabe, dependendo da escolha deles, a vir a ser prefeito. A motivação foi essa, foi a insatisfação pelo tudo que eu vinha assistindo e acompanhando ao longo do tempo. E Deus abençoe que o senhor se torne o prefeito de Matinhos aí. Quais são as suas prioridades no seu governo? Claro, bom, é evidente que a minha praia é a saúde, né? Tudo isso que eu conheço das mazelas, dos problemas da saúde do município, e eu conheço mais que ninguém, porque foi o médico que teve maior atuação durante todo esse período. Evidentemente que eu tenho nas mãos as condições técnicas para resolver muita coisa. Seria, sem dúvida, na hipótese de eu vir a ser eleito, uma transformação imensa pelo fato de já estar aqui há tanto tempo e cuidando desse setor. Mas, além disso, eu tenho um filho, do qual me orgulho muito, a minha filha também, é claro, eu tenho um casal de filhos. Esse meu filho, ele é professor da Universidade Federal do Paraná e atua na área, a especialidade dele é Medicina de Família e Comunidade. Ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado na Espanha, etc. E tem projetos para saúde, família e comunidade, que é próprio da área dele, que são fantásticos. É uma coisa muito bem desenvolvida e que vai ser de uma ajuda imensa caso a gente chegue lá. Então, na saúde, sem dúvida, eu tenho esse compromisso com a população. Estou me apresentando como alguém que vai solucionar esse problema, porque tenho, como ninguém, condições para tanto. E sem dúvida, vai ser o carro-chefe. Vamos mudar muito nesse setor. Em outras áreas, ao contrário do que tem acontecido nos últimos mandatos, que a gente tem observado e tal, colocarei pessoas que tenham identificação com as pastas de cada setor. Então, vou ter na educação alguém do ramo, alguém que entenda de educação.
Né? Na saúde, Conheçam a realidade. quem conhece a realidade, sabe? Na saúde mesmo, com tudo isso que eu já disse, terei alguém lá que responda tecnicamente pela pasta. Não vai ser nomeações políticas em nenhum dos setores. Né? Na segurança da mesma forma, enfim. Em todos os setores da administração pública terei à frente pessoas técnicas para me ajudarem, para colaborarem, para que tenhamos nesses 4 anos uma transformação muito grande em todas as áreas. Me preocupa os outros setores, inclusive bastante, e vou tentar me guarnecer de pessoas que possam me auxiliar, justamente pelo fato de não dominar nessas outras áreas com muita qualificação, como o caso da medicina, o caso da saúde. Então é isso, basicamente terei pessoas técnicas das funções de cada área, de cada setor, ao contrário do que aconteceu aqui, que as nomeações sempre foram políticas, né? Eu nomeei assim uma pessoa de qualquer outra função que não tem ideia do que seja aquilo, coloca lá, porque é uma pessoa que tem interesse político do prefeito e tal. Enfim, é uma coisa medieval. Não serão pessoas indicadas por troca de favor, mas sim por competência. Justamente, eu vou querer pessoas técnicas naquelas funções. Terei essas pessoas, cada qual atendendo daquela área que ela estará atuando, sem dúvida alguma. Então, nomearei um secretariado técnico. Recentemente o senhor fez uma entrevista na Agência da Notícia falando sobre a questão do voto de cabresto e coronelismo que, segundo informações, existe aqui em Matinhos. Como é que o senhor está fazendo a sua campanha para combater isso aí, para mostrar o que o senhor veio propor e o diferencial do senhor? Gostaria que o senhor desse um exemplo para nós. Pois não, é verdade, isso aí é de conhecimento de todos. O coronelismo se estabeleceu aqui já há muito tempo e desfazer-se isso, né, fazer com que esse ciclo nocivo se quebre, há de se ter coragem, que nós estamos aqui, estamos enfrentando isso com galhardia, imagino, e quem está conosco nessa empreitada, felizmente tivemos muita sorte de conseguir pessoas que têm o mesmo espírito, e enfrentaremos esse negócio e conseguiremos, sem dúvida alguma, fazer com que isso termine, que está na hora, chega, não tem como, né? Tem que acabar com isso, isso aí é nocivo para a cidade. Precisamos de transformação, precisamos fazer com que as coisas se alterem, que as coisas mudem. Basicamente, o que mais interfere nesse processo todo é o medo que a população tem tido com relação a isso, essa permanência no poder de uma pessoa durante tanto tempo. Ela cria situações, circunstâncias nas quais se maneja a população e faz com que as pessoas temam, mesmo os comerciantes, o pessoal da periferia, são ameaças. É uma política lá do século passado, esse coronelismo, uma coisa arcaica. Isso faz com que haja também uma grande rejeição para essa pessoa, então todo mundo fica quieto, não se manifesta publicamente, mas subterraneamente vai haver essa revolta e se manifestará no dia 15, sem dúvida nenhuma. Todos os candidatos admitem que há necessidade de mudança, todos, inclusive o que responde pela atual gestão, a ponto de que ele próprio diz que pretende uma nova Matinhos. Se ele pretende uma nova Matinhos é porque a outra já não serve, né? Então, quer dizer, ironicamente, acho que até nos últimos dias deve ter caído a ficha do pessoal dele e tiraram isso aí. Mas começou com isso, que eu achei hilário. Mas é isso, estamos aí para enfrentar, vamos desmistificar tudo o que se diz contra a gente, tenta uma política de baixo calão. Por exemplo, que acabaria com a bolsa, com a cesta básica. Eu que fui um homem que dediquei minha vida para dar assistência às pessoas. Imagina se eu viesse eleito, eu vou cortar o sustento da alimentação das famílias carentes. Quer dizer, sabe, são coisas difíceis de ter que ficar se falando a esse respeito, pelo fato de ser tão óbvio que isso não aconteceria de forma alguma. Mas estão combatendo, estão indo nas casas das pessoas para falar pessoalmente que isso é bobagem, não tem sentido, não há lógica. Mas temos tempo ainda, alguns dias aí, para, com uma campanha muito intensa, fazermos com que a realidade vença. O senhor acha que a atual gestão está usando da máquina pública em benefício próprio para a campanha? Eu não acho, está até filmado isso aí.
As máquinas que estavam estacionadas nos pátios aí o tempo todo, agora estão fazendo asfalto. Um mês da eleição para lá e para cá. Você tem gente filmando, tem gente vendo. Não tem, eles não disfarçam muito. É interessante, né? A coisa é explícita, né? Você vê, todo mundo vê, está acompanhando. Chega a ser hilário, né? Você vê asfalto que se prometeu desde o começo do mandato do outro, agora está sendo feito aí um mês antes da eleição. Eles acham que o povo é idiota, né? Entendeu? Chega a ser ridículo. Mas estão fazendo. As máquinas estão sendo usadas intensamente. É grotesco. Falando sobre turismo, que aqui a cidade ela não tem indústria e ela vive muito do turismo, como Pontal do Paraná, Caiobá, enfim, Guaratuba. No seu ponto de vista e dentro do seu plano de governo, o senhor gostaria de falar sobre alguma... Se propôs, dentro do seu plano de governo, em melhorar a questão do turismo aqui? Sim, claro, sem dúvida. Em medicina a gente usa um termo que é multidisciplinar. Então tem determinadas patologias que dependem de vários especialistas para dar conta daquele tipo de problema. Com relação ao turismo, existe alguma coisa similar. Quer dizer, o turismo ele depende de outras estruturas do poder público. Então, por exemplo, a Secretaria de Obras, ela faz parte do turismo, não pode ser, né? Aqui você sai aqui no calçadão, você chegou agora aqui, viu? Tem um trecho aí que você vai chutando pedra para lá e para cá. Então, isso aí é da função da Secretaria de Obras. Mas é claro que o turista, ao chutar pedra, ele vai desmerecer esse setor aqui na cidade. Então, eu tenho dito e repetido várias vezes, às vezes departamentos da administração pública que aparentemente não tem muito a ver com turismo, e tem. A saúde, por exemplo. Se você tiver uma saúde carente, precária, como temos tido aqui, com o hospital que fecha na pandemia, ele deve abrir daqui uns dias, porque é tanta pressão, abrir a toque de caixa aí. Mas fecharam o hospital na pandemia. Então, o turista que vem para cá e não tem um hospital, não tem nada, isso não está diretamente relacionado ao turismo, mas ele vai se sentir inseguro em estar, um idoso principalmente, etc., em estar numa cidade que não tem a mínima condição de lhe dar atendimento caso necessário, numa urgência, etc. Então ele é multissetorial, né? Vários setores devem contribuir para que o turismo funcione bem. Então nós vamos ter que, num conjunto de ações, fazer com que a cidade tenha uma infraestrutura adequada para poder proporcionar para o turista as condições satisfatórias. E além do que, terei no departamento próprio, na Secretaria de Turismo, alguém que entenda de turismo, né? É óbvio. Então é isso, é um conjunto de ações dentro dessa área. Para a gente finalizar essa entrevista, Dr. Paulo, qual que é a mensagem que o senhor deixaria para os seus eleitores, futuros eleitores, para que venham e façam parte dessa mudança aí que já está mais do que na hora? Sem dúvida. Eu tenho dito em outras entrevistas, em outras ocasiões, que nós devemos ter coragem para enfrentar essa situação. As pessoas, muitas delas me dizem que votam em mim, mas não podem se manifestar e tal. No primeiro momento eu as estimulava a se manifestarem, mas compreendo a posição de cada uma delas, muitas, inclusive pessoas que eu quero bem, que trabalharam comigo, etc., que não têm se manifestado. Agora eu estou até revertendo essa situação. Eu não quero que as pessoas que me apoiem, as pessoas que me querem bem e que eu as quero bem, se exponham indevidamente. Eu acho que talvez seja o caso de muitas delas permanecerem até que percebam que a nossa eleição será inevitável. Daí sim, daí soltem esse grito e se manifestem e procurem derrubar o coronelismo que impera aí há tanto tempo. É esse o recado. Muito obrigado. A última pergunta para a gente finalizar. O senhor tem medo o senhor está com um certo receio, com medo até da sua própria vida em propor a mudança para a população de Matinhos devido a esse coronelismo que está implantado há anos aqui na cidade? Essa pergunta tem sido recorrente, desde quando eu pensei em sair candidato. Eu tenho lembrado dessas pessoas que me fazem as perguntas que eu fui piloto de garimpo lá no Mato Grosso, aquela minha região lá. Então eu tinha lá em Paranaíba, lá no que eu morei, um hospital, e paralelamente a isso, por vir de tradição de família, esse negócio de aviação, meu pai foi piloto e tal, eu também operava em pistas de garimpo, na época que não tinha GPS, que não tinha nada, então eu saía da minha cidade, ia levar carga e tal, em pistas lá no meio da selva amazônica, etc., com um risco fabuloso. Então, a primeira coisa que é necessário para um piloto de garimpo é ser destemido. Eu sou destemido, não tenho medo do coronel. Está preparado? Perfeitamente.